Vamos lá. Primeira coisa importante a dizer é que as eleições municipais não definem a futura eleição presidencial, o que será, o que vai acontecer, não define. Mas definem o Brasil em muitos aspectos. Antônio Lavareda, um especialista em pesquisas, né, sociólogo, um abraço para ele. Já entrevistei, uma belíssima entrevista no Reconversa. Tem um estudo referendado por outros especialistas que demonstra que não há uma relação direta entre resultado da eleição municipal e resultado da eleição presidencial, mas há uma relação, sim, de impressionante conectividade entre a formação das câmaras municipais, que por sua vez tem a ver, no mais das vezes, com a eleição dos prefeitos, e o futuro Congresso Nacional. Aquele Congresso Nacional que, então, neste caso, será eleito em 2026. Assim sendo, nós temos números aqui alertando que alguns números estão sendo corrigidos, cada veículo está dando uma coisa, eu escolhi o que me pareceu o mais adequado, conversando também com os representantes dos partidos. Mas isso não está absolutamente fechado ainda. Sobre o desempenho dos partidos na eleição municipal. Quantas prefeituras eles elegeram? E certamente esses prefeitos guardam intimidade com composição de Câmara, né? E a gente tem um pouco uma noção de para onde se acena no que diz respeito à futura composição do Congresso Nacional. E aí, o maior vencedor dessa eleição chama-se PSD. É o partido liderado por Gilberto Kassab, né? Que é secretário também do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e que tem 3 ministérios no governo Lula. Um deles importantíssimo, que é o Ministério das Minas e Energia. O PSD elegeu em 2020 667 prefeitos, agora 882. É o partido com o maior número de prefeitos. O MDB se recupera um pouco. Tinha 793, vai para 856. O PP do Arthur Lira tinha 690, vai para 748. O União Brasil tinha 560, vai para 585. Cresce um pouco. O PL do Valdemar Costa Neto e do Bolsonaro tinha 344, vai para 512. O Republicanos teve um crescimento enorme, de 213 para 436, partido do Tarcísio de Freitas. O PSB, 253, aparece o primeiro partido, digamos, progressista, vai para 312. O PSDB despenca de 523 para 273. O PT cresce de 182 para 248. E o PDT encolhe bastante, de 315 para 149. Quando a gente olha isso que está aqui, nós vemos um partido de centro-direita, centro-direita, que é o PSD, tendo um desempenho formidável. Temos um partido de centro, que é o MDB, que também elegeu
um número grande de prefeituras. Temos um partido de direita, o PP, que também cresceu, 748. União Brasil, também de direita, 585, de centro-direita. O PL, que eu chamo de extrema-direita, 512. O Republicanos, de direita, 436. Agora, o que há em comum em todos esses partidos, exceção feita ao PL? Todos estão no governo federal. O PSD tem ministério, o MDB tem ministério, o PP tem ministério, a União Brasil tem ministério, o Republicanos tem, e aí se a gente pegar o PSB tem, PSDB não, PT obviamente tem, PDT tem. Porque o Lula governa com uma frente, que é uma frente... PT é um partido de centro-esquerda, esquerda, e governa com uma frente que é de centro-direita. Só que essa frente de centro-direita, por exemplo, está apoiando aqui em São Paulo o Ricardo Nunes. Então a primeira coisa a se dizer aí é que vejam como não serve como parâmetro para dizer o que vai acontecer com a eleição presidencial. Mas é evidente que quem se deu muito bem nessa eleição foi o chamado Centrão. Que vive sendo demonizado na imprensa. Nem demonizado, vive sendo criticado com justiça. O Kassab diz, eu não sou Centrão, mas as pessoas com alguma frequência leem como tal. Até pela facilidade com que o partido vai se equilibrando em opostos. Não é? O PSD é aliado do PT na Bahia, é aliado do Tarcísio em São Paulo, é aliado do Lula no governo federal. Quem vence essa eleição do ponto de vista partidário? Do ponto de vista partidário, essa eleição foi vencida, né? Ou venceram essa eleição os partidos em número identificados com a centro-direita e com a direita. E a extrema-direita, de que o PL, eu uso essa designação, de que o PL é representante, que dizia, vamos eleger 1.500 prefeitos. Não elegeu 1.500 prefeitos, elegeu 512. Um terço do que pretendia. Quer dizer que então quebrou a cara? Não, vai disputar segundo turno em 9 capitais. Falei isso aqui ontem. Elegeu prefeito em 2 capitais. Não é? A conclusão a que se chega, e isto é importante, é que o Congresso que teremos vai ser mais ou menos esse Congresso que está aí. Eventualmente um pouquinho menos à direita, na hipótese de o Congresso refletir o resultado das eleições municipais. Então vai ser majoritariamente de direita, com uma expressão grande da extrema-direita ainda, sim. Não é? E eu considero isso obviamente preocupante. Que o centro, propriamente, tem um monte de gente aí dizendo o centro venceu, o centro venceu. O próprio Kassab está falando isso, tem uma entrevista excelente do Kassab na Folha. Nós vamos falar disso aqui. O problema é tentar entender o que é o centro aí. Por exemplo, esse Congresso andou bem nas questões ambientais? Não. Significa que vai andar
com a mesma composição praticamente. Esse Congresso andou bem no que diz respeito às emendas parlamentares? Não. Aliás, esse resultado também é fruto das emendas. Não é? Dos deputados que cevam seus redutos eleitorais com dinheiro. Nós temos desafios pela frente, como país, né? E eu ousaria dizer que o mais importante para uma economia capitalista, que é o que somos, que pretende ter importância no mundo, é a questão ambiental. Aliás, isso está até na avaliação da agência de risco Moody's. Está lá. A possibilidade de investimento na área ambiental, economia verde. Com esse Congresso, caso se reproduza isso que está aí, não será tão fácil. Qualquer que seja o presidente. Se for um presidente conservador de extrema-direita que não dá bola para isso, está tudo certo. E o país que se dane. Se for um presidente com uma visão progressista preocupado com a questão, continuará a enfrentar dificuldades. Como o Kassab é um cara muito hábil, né? Como há nesses outros partidos pessoas com as quais é possível conversar, e como, na verdade, quando a gente olha o resultado total da eleição, a extrema-direita está mais isolada do que parece à primeira vista. Eu discordo das leituras, o Bolsonaro ganhou. Eu não acho. Ele teve uma derrota gigantesca no Rio de Janeiro, por exemplo. O resultado de São Paulo foi um resultado perturbado e perturbador para ele. Porque, no fim das contas, ele participou muito pouco da passagem do Ricardo Nunes para o segundo turno. E tudo ali foi por um triz, não é? E tudo ali foi por muito pouco. As ambições de fazer não sei quantas prefeituras de maneira a criar uma ideia de avalanche de voto, isso não aconteceu. O que aconteceu foi o triunfo do centro, da centro-direita, e é claro que isso em relação à extrema-direita é positivo. A questão é saber se também esse centro-direita está respondendo aos desafios que nós temos. Aos desafios, vamos dizer, da modernidade. Eu tenho uma certeza a respeito. Não está. Espero que venha responder, porque as urgências climáticas estão aí. E há outras tarefas importantes para a civilidade democrática. É preciso se ocupar da regulação das redes. Outra dificuldade enorme que se tem no Brasil. E o episódio Pablo Marçal vem a provar mais uma vez a urgência dessa agenda. Coisa que o mundo já está fazendo. Não, Bolsonaro não foi o grande vitorioso e também não foi um grande derrotado. Assim como Lula, eu vou dizer por quê. Eu e o Kassab também, numa entrevista. Mas há sim grandes vitoriosos. O Kassab é um grande vitorioso dessa disputa. E o outro é Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, que venceu nas 49 zonas eleitorais e que fez um arco de alianças ali que simplesmente tornou impossível
a virulência bolsonarista conseguir furar. Então, também é uma questão de competência individual saber organizar as coisas. E também sai vencedor o governador Tarcísio de Freitas, em São Paulo, porque enfrentou o próprio Bolsonaro, ainda que sem confronto aberto, em defesa do seu candidato, não cedeu ao canto da sereia, né, do Pablo Marçal. Né? Então há esses vitoriosos inequívocos nessa disputa, né, que acena, insisto, para um Congresso que continuará conservador. Muitos dirão, felizmente será assim. Poderia ser, se fosse um conservador da ordem democrática. Acontece que esse conservadorismo muitas vezes está esbarrando no reacionarismo. É querer fazer o país andar para trás. Né? Em várias questões, inclusive nas comportamentais, educacionais, etc. Né? E aí é preciso que a gente tome cuidado. Né? E chegue lá e diga, opa, aqui não. Podres poderes, não queremos.